a sociedade portuguesa tem de saber que convive e que compactua com níveis inaceitáveis de desigualdade salarial entre homens e mulheres. E tem que saber que isso é uma catástrofe. É uma catástrofe para os direitos das mulheres em Portugal, é uma catástrofe para a igualdade de género, por maioria de razão, é uma catástrofe porque provoca a dependência económica das mulheres, que depois também as torna mais frágeis e mais suscetíveis a outros tipos de violência e desigualdade, é uma catástrofe para a nossa economia e para o atraso que significa na nossa economia, é uma catástrofe porque mulheres mal pagas são mulheres com reformas mais baixas e por isso as mulheres são também aquelas que são mais pobres na sociedade portuguesa. E o primeiro problema, quando se fala em desigualdade salarial, é de facto saber se nós conhecemos os níveis de desigualdade salarial em Portugal. Sempre que se comemora o Dia da Desigualdade Salarial, o dia em que se chama a atenção para a desigualdade salarial, fala-se em 12, 13% de desigualdade. Mas esses dados não são reais. O Eurostat divulgou um número de 11,2%, que diria que nós ficávamos abaixo da média europeia. A informação dos quadros de pessoal do Ministério do Trabalho e da Segurança Social diz 13,3%. Ainda assim, nenhum destes números é correto, porque diz apenas respeito a remunerações médias entre trabalhadoras e trabalhadores em regime de tempo completo. É um número enganador que nos diz o que nós gostaríamos de ouvir, mas não é o retrato da desigualdade salarial em Portugal. E por isso o primeiro desafio é estatístico. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e a investigadora Sara Falcão Casaca defendem a revisão da metodologia estatística para apurar a desigualdade salarial. Porque desigualdade não é apenas a remuneração, não é apenas o salário base. É isso também que diz a OIT e é para esse caminho que aponta a Lei 60 de 2018. Porque se nós compararmos e se usarmos como medida o ganho médio, que inclui outro tipo de subsídios para além da remuneração base, a desigualdade sobe para 16%. E ainda assim deixa de fora o trabalho parcial. Quando as contas são feitas com mais detalhe, e elas já foram feitas por investigadoras e investigadores deste país, a diferença no ganho mensal hora é de 19% e a diferença no ganho mensal é de 21%. Essa é a realidade da desigualdade salarial em Portugal. Nós temos a obrigação de a conhecer e, enquanto responsáveis políticos, enquanto decisores políticos, temos a obrigação de nos perguntar se ainda assim sabemos tudo o que há para saber sobre a desigualdade salarial ou se sabemos apenas o suficiente. Sabemos, por exemplo, que as disparidades são maiores nos níveis de habilitação académicas mais elevadas, ou seja, que quanto mais estudam, menos as mulheres são compensadas por terem o mesmo percurso académico que os homens. Sabemos que as diferenças são maiores nas profissões altamente qualificadas e este não é, ao contrário do que se possa pensar, um problema de fábricas ou de profissões desqualificadas, também é um problema de grandes empresas e de grandes cargos. Sabemos, por exemplo, que a diferença é menor na base da carreira do que no topo da carreira e que, portanto, quanto mais as mulheres sobem, mais a disparidade sobe e, portanto, este também não é um problema de mérito, como alguns liberais gostariam que fosse. Também não é um problema que se resolve por decreto. A base da desigualdade salarial é a desigualdade de género. As mulheres não são só discriminadas por terem mais responsabilidades familiares e, portanto, menor disponibilidade para abusos sobre os horários de trabalho. São discriminadas por muitas discriminações indiretas, como as avaliações de desempenho. Os prémios por assiduidade, o trabalho noturno, aumentam a remuneração dos homens. O trabalho a tempo parcial diminui a remuneração das mulheres. Além disso, o trabalho também está segregado por género. As profissões são determinadas por estereótipos. E as profissões maioritariamente ocupadas por mulheres são mais mal pagas do que as profissões de homens. A discriminação é estrutural. Mesmo em determinadas profissões ou em determinadas empresas, as mulheres estão em cargos ou em trabalhos que são subvalorizados face àqueles ocupados por homens. E é uma discriminação vertical. A subrepresentação das mulheres em lugares de topo, como aliás ainda hoje saiu nos meios de comunicação, dados e estudos atuais, é uma realidade. E é preciso falar também na precariedade.
A precariedade atinge sobretudo as mulheres e a precariedade é também um fator de pobreza. E, portanto, além do desafio estatístico, nós temos um desafio político. Temos uma lei cheia de boas intenções, ninguém duvida, mas não temos como a aplicar. Temos de ter instrumentos de transparência salarial, de divulgação regular dos salários e das remunerações para podermos aferir se existe ou não discriminação com base no género. É preciso consequências mais duras para quando se identificam desigualdades salariais. A lei, de facto, dá a possibilidade à ACT de analisar e obrigar as empresas a justificar as discrepâncias salariais entre homens e mulheres. Mas eu chamo a atenção para isto. A ACT identificou recentemente 1.540 empresas com 50 ou mais trabalhadores com diferenças salariais com homens e mulheres. Consequência, têm 120 dias para apresentar um plano de avaliação das diferenças remuneratórias e 1 ano para a implementação e correção das diferenças salariais não justificadas. Isto não são consequências reais, concretas ou minimamente eficazes para combater a desigualdade salarial. Sara Falcão Casaca, e termino, Sr. Presidente, uma das maiores especialistas nesta matéria, tem apelado à avaliação e à regulamentação da lei. Acho que podemos começar por aí, mas uma coisa é certa, temos que começar por algum lado, porque alguma coisa tem de ser feita para combater os níveis absurdos de desigualdade salarial entre homens e mulheres que existem em Portugal.